Aleluia. Glória a Deus. Amém? A gente vai ler o Salmo 23. Salmo 23. Eu, quando soube que eu ia trazer a palavra, eu perguntei ao Senhor qual ia ser a mensagem. Aí o Senhor me deu o Salmo 23. E muitos de nós, às vezes, né, já escutamos o Salmo 23. A gente acha assim, né, que já sabe. Gente, eu aprendi tanta coisa. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler conforme está aqui, porque a minha Bíblia é diferente, tá bom? Depois eu vou seguir pela minha Bíblia. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Aleluia. E Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Prepara um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Na minha Bíblia diz assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que se nós formos ler em hebraico, a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, né? Algumas Bíblias dizem assim, de nada terei falta. Em hebraico fala de nada. Não é que vai faltar, eu estou faltando o arroz e Deus vai me dar o arroz. Não, é dele que eu não terei falta. É em todas as circunstâncias que eu passar, ele vai estar comigo. E a gente fala, o Senhor é meu pastor, e nada eu vou ter falta. Aí falta o arroz, falta o feijão, vai murmurar e reclamar do Senhor. Não é disso que ele está falando. A Bíblia em hebraico diz bem claro: ele não vai me faltar. E é isso que importa em nossas vidas. É ele não faltar. Porque se faltar o arroz, se faltar a carne, se faltar o feijão, tendo ele, ele vai providenciar. Porque a palavra dele diz que nós não mendigaremos o pão. Não vai faltar o pão na nossa mesa. Mas é necessário nós termos ele. E aí a gente vai estudando, né? E eu escrevi algumas coisas. E diz assim... o pastor não faltará na sua vida. Não sentiremos falta de nada, pois ele é o nosso tudo. Eu escrevi isso e depois fiquei me perguntando. Vou perguntar para vocês, responda para vocês. Realmente ele é o nosso tudo? Realmente nós temos ele como nosso tudo? Será que ele é o primeiro nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para cada um de nós. Se ele tivesse aqui hoje e falasse com você, eu sou o teu tudo, o que você responderia? A gente sabe que ele nos sonda, ele conhece o nosso coração. Muitas vezes ele não é o nosso tudo, infelizmente. Muitas vezes ele não é. Porque nós muitas vezes botamos muitas coisas na frente dele. E ele só quer que falamos assim para cada um de nós: eu quero ser o seu tudo. Eu quero ser o seu tudo, porque eu sendo o seu tudo, eu te protejo, eu te curo, eu cuido de você. Ele só quer isso, ele quer ser o nosso tudo.
E muitas das vezes nós não entendemos isso e nem deixamos Ele ser o nosso tudo. Aleluia. Nós vamos ver muitas coisas aqui que eu escrevi sobre a ovelha. Será que somos uma ovelha cuidada, protegida pelo pastor? São perguntas que Deus fez para mim e eu estou fazendo para vocês. No versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verde pasto, guia mansamente as águas tranquilas. A gente, quando pensa no verde pasto, quando a gente está dando aula para criança, a gente faz isso. A gente coloca um pasto tudo verdinho, tão bonito, é tão lindo, e não é assim. O verde pasto era como se fosse um deserto, não tinha toda a graminha ali, não. E o pastor tinha que procurar aonde colocar as suas ovelhas. Né, pastora Fátima? E aí ele ia procurando um lugar aonde tinha o alimento. Às vezes, as ovelhas estavam lá na cozinha e o alimento só estava lá naquela outra sala. E ele tinha que vir com as ovelhas e parando um pouquinho e levando até onde tinha o pasto. O verde pasto que a gente imagina não era desse jeito. E aí fala assim, águas tranquilas. As águas, às vezes, era barrenta, toda suja. E você quer saber de uma coisa? O pastor bebia dessa água junto com as ovelhas. E tinha umas ovelhas que era assim meia chatinha, nojentinha, que não queria beber daquela água. Aí o pastor tinha que ter maior cuidado, limpar um pouco aquela água, botar como se fosse uma garrafa PET. Aí botava aquela ovelhinha no colo e dava a água dela para beber, aquela água separada. Às vezes a gente somos essa ovelhinha que não queremos beber daquela água. E aí o pastor vem com o maior cuidado e cuida da gente com muito amor. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ele cuida de cada um de nós. E a gente, né, às vezes não temos ele como o primeiro na nossa vida. E quando esse pastor cuida da ovelha, esse é um momento de acolhimento, de amparo e de confiança. É isso que Deus quer fazer na nossa vida hoje. Ele quer que você seja amparado, acolhido pelo amor dele na sua vida. Se você não se sente amado, entenda bem, ele te ama. Eu tenho 500 erros, não faz mal, ele te ama. Ele quer te acolher, ele quer cuidar de você. Mas é necessário você deixar, como as ovelhas deixam o pastor cuidar. Amém? Deus nos conduz a repouso e a descanso e refrigério. Irmã, como é que eu posso sentir isso? Você vai sentir através de um louvor. Às vezes, a resposta que você precisa vem de um louvor. O outro não sentiu nada naquele louvor. Ainda sai, às vezes, murmurando, fala, não senti nada. Mas aquele irmão sentiu o poder, a glória de Deus naquele louvor. É uma resposta. É Deus te acolhendo, é Deus te amparando. Às vezes é através de uma palavra, às vezes é através de uma oração que alguém orou, às vezes é através do jejum que você fez e Deus está te acolhendo, te respondendo, falando com você. E Deus, Ele quer isso para cada um de nós, mas é necessário nós deixarmos o pastor cuidar. É necessário nós entendermos o que o pastor está falando com cada um de nós. Aleluia. No versículo 3 diz assim:
Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele restaura o nosso vigor e muda nossas vidas. Bota para mim, João 10:7. Em João 10:7 diz assim, eu vou ler pelo meu, amém? Não, vou ler por ele mesmo. Então Jesus afirmou de novo, em verdade lhe digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso é o cuidado, ele te protegendo, por amor do seu nome. No aprisco, né? Eu anotei alguns nomes para me não esquecer. No aprisco, era um cercado assim de pedra. E tinha a porta que as ovelhas entravam, mas não tinha porta, amém? Era um lugar que as ovelhas entravam e ficavam ali naquele aprisco. Sabe aonde o pastor deitava? Dormia? Naquela porta. É por isso que Jesus falou que ele é a porta das ovelhas. Sabe o que é isso aqui? É um aprisco, aleluia. Sabe quem é a porta? É Jesus. É Ele que está aqui. É Ele que está cuidando de cada um de nós. É Ele que está fazendo uma grande obra em nossas vidas. É Ele que cuida. Ele ficava ali na porta. Aleluia. Sabe para quê? Para que o lobo não entrasse. Ele ficava ali cuidando das suas ovelhas. Jesus está cuidando de cada um de nós. É você querer, é você desejar esse cuidado dele. Aleluia. Ele restaura nosso vigor. Ele muda a nossa vida, mas é necessário nós queremos. Eu estava estudando isso e tem uma hora que a gente vê que o pastor ele é amoroso, cuida bem, mas ele também é rude. Ele é rude. É igualzinho o nosso Deus, né? Porque nós somos desobedientes. Por isso que ele é rude. Porque a ovelha, tinha uma ovelha que ela sempre saía do pasto. Aí o pastor ia lá, buscava ela. Aí sempre ela saía do pasto. O pastor ia e buscava ela. Aí teve um tempo que ele, vamos dizer assim, não aguentou mais, ele foi e quebrou a pata da ovelha. Aí as pessoas acharam aquilo horrível. O pastor quebrou a pata da ovelha. Por que ele fez isso? Ele fez isso para que a ovelha não saísse mais do aprisco, ficasse ali aonde as outras estavam. Aí quando a gente fala que Deus aperta um pouquinho, aí a gente já não aguenta, né? Mas isso é amor, é cuidado. O pastor estava cuidando da sua ovelha. Aleluia. No versículo, não, João 10:11. Thaisa, faz favor, amor. Aleluia. No versículo 10:11 diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez. Ele deu a vida dele por cada um de nós. Ele amou a gente antes mesmo da gente nascer. E ele deu a sua vida. E ele está cuidando, protegendo, livrando a cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Aí diz assim, no versículo 4: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andava pelo vale da sombra da morte. A gente, né, sabe que quando a gente vai parar no hospital, passa algumas lutas, enfermidade, e até às vezes passa, né, pelo vale mesmo, quase a morte, né?
E a gente só pede em Deus, só crê em Deus, para que Deus venha abençoar a nossa vida, para que a gente não morra. E esse vale da sombra da morte é um lugar entre Jerusalém e Jericó. E ali, aquelas ovelhas, elas vão seguindo aquele caminho. Para vocês entenderem, é como se fosse um abismo lá embaixo. E aquelas ovelhas têm que ir em fileira. Sabe essas filas que a gente faz? Eles falam que é fila indiana. É a mesma fila que a gente faz, só que tem esse nome. Aí, as ovelhas vão seguindo nessa fila. Gente, eu achei isso mal barato. É bom quando você estuda. Aí, o pastor, ele faz uns barulhos. E as ovelhas entendem que não pode sair daquela fila, porque vai cair. E elas vão direitinho, seguindo aquele pastor. E, gente, entenda bem. Ele faz uns barulhos estranhos. Às vezes ele faz uns gestos lá. E elas entendem. E eu achei isso maravilhoso. Mas aquilo ali veio como um puxão de orelha. Deus fala e a gente não entende nada, eu não quero entender. Que coisa horrível para cada um de nós. As ovelhas conseguem, naqueles barulhos, naqueles gestos, naqueles sons que aquele pastor faz, elas entendem. Elas entendem. E Deus fala conosco e nós, vamos dizer assim, finge que não entendeu, porque todo mundo entende. Finge que não entende. E eu fiquei maravilhada com isso. Elas seguem direitinho. E se vamos dizer assim, aqui está indo o pastor para lá e está vindo para cá, naquele mesmo lugar, no vale da sombra da morte, as ovelhas não se misturam e as ovelhas não caem, não se distraem. A gente, qualquer coisinha na igreja, a gente se distrai. Abriu a porta ali, a gente já se distrai, vai olhar. Gente. Aí a gente se distrai e não fica ligado nas coisas de Deus. E aí essa sombra da morte é um lugar tenebroso. É tenebroso. Mas as ovelhas passam por ali com maior cuidado e sem cair. Por quê? Porque sabe ser guiada pelo pastor. Porque entende o que o pastor está falando. Que nessa noite, eu pedi isso a Deus, que nessa noite Deus venha abrir e fazer que cada um de nós venha obedecer a esse pastor que tem tido tanto amor, tanto cuidado por cada um de nós. Que nós viemos entender o que ele fala e obedecer. Porque ele vai falar com você de qualquer maneira, como eu já falei aqui, através de um louvor, através da palavra, através de uma oração, ele vai falar. E é só você entender o som que ele está fazendo para você. Amém? É o som de muitas águas. Aleluia. Me lembrei desse louvor agora. Glória a Deus. A gente, às vezes, está no vale da sombra da morte. Esse vale pode ser momento de angústia, de lutas e perseguições. Olha só, perseguições, lutas e angústia. Esse é o vale. Quantos de nós já não passamos por isso? Mas a gente tem que vigiar para não cair na sombra da morte. A sombra da morte é um lugar tenebroso, onde só tem o espírito da morte. E Deus, Ele quer estar perto de cada um de nós para nos guiar e nos proteger. Esse vale da sombra da morte, muitos de nós já passamos. Não é só morte, é sua luta espiritual. Muitas vezes nós estamos numa luta espiritual tão grande que a gente quer deixar de vir para a igreja, a gente quer desistir. A gente olha para Deus e fala, Senhor, estou cansado. E aí isso daí vai trazendo a morte espiritual.
que é uma morte horrível. Que você não sente Deus falar, você não consegue ouvir uma palavra e entender, você escuta um louvor e fala, não quero ouvir isso não. Isso é uma sombra da morte que muitas vezes penetra em nossa vida espiritual e acaba com cada um de nós se nós não tivermos com um pastor e sendo guiado por ele. Nós precisamos tomar cuidado. Isso é muito perigoso. Só que o pastor, ele é tremendo. Esse pastor é tremendo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. A vara, ele bate. O pastor, quando pega a vara, ele bate. Amém? É um momento de disciplina. É olhar para você. Vou dar um exemplo aqui. Está amarrado e arrependido, mas vou dar um exemplo. É olhar para você e falar assim, filha, por que tu está falando essa palavra torpe? Isso é uma vara, às vezes, puxar sua orelha, te consertar. Mas por que o pastor faz isso? Por amor, por cuidado, por proteção. E o cajado é a proteção, ele puxa. Quando ele está vendo que a ovelhinha está indo embora, vai cair em algum lugar, vai se machucar, o pastor pega aquele cajado e puxa a ovelhinha. Assim é Deus conosco. Às vezes ele vai lá e fala, vem cá, Rosana, volta, está indo para o caminho errado, não é esse daí não, é para cá. É assim que ele faz. E às vezes a gente não gosta que ele faz isso. Deus não me ama mais. Deus ama sim. É por isso que Ele está cuidando de você. É por isso que Ele está te protegendo. É por isso que, às vezes, Ele usa a vara e, às vezes, Ele usa o cajado. Eu falei isso para uma irmã ontem. A gente foi num lugar orar e eu falei isso para ela. Eu sei que Deus, às vezes, não me usa como palavra de muito amor. Que Deus vai fazer isso, isso. Não. Mas eu vou falar uma coisa muito séria. Eu amo quando ele me dá essas palavras, puxa minha orelha. E eu falo, Jesus, muito obrigada. Já sei que estou fazendo alguma coisa errada. Eu tenho que me consertar. E é assim que ele faz, amém? Glória a Deus. No versículo 5 diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Eu escrevi algumas curiosidades nessa mensagem que eu acho que é muito legal. Antigamente, né, hoje em dia deve acontecer, mas eu estudei mais o tempo lá em Israel. As moscas entravam nas ovelhas, né, nas orelhas das ovelhas e no nariz. E aquilo trazia uma dor horrível, horrível. E elas se batiam, elas queriam bater com a cabeça na parede, porque aquilo trazia agonia. É igual para a gente. Se a mosca entrar assim no nosso ouvido, a gente já faz logo assim, né? Só que a gente consegue, elas não. E o que acontecia? Aquelas moscas agoniavam elas. E o pastor, para que a mosca não entrasse no ouvido nem no nariz dela, ungia a cabeça dela com óleo. E aí, ungindo a cabeça, o óleo transbordava. Eu pedi a Deus hoje que Deus transborde esse óleo na nossa cabeça. Eu orei na minha casa por mim, quando eu estava lendo essa mensagem, estudando. E eu falei, Senhor, unge a minha cabeça, unge o meu ouvido. Porque a nossa mente, ela atribula a nossa vida. Se nós não tivermos com a mente ungida por Deus, a nossa mente nos atribula. Que é a oficina do inimigo, a mente vazia. E os nossos ouvidos, às vezes, escutam coisas que não deveriam escutar. E quando você escuta que aquilo te perturba, você fica se perturbando o tempo todo. E eu pedi ao Senhor, unge a nossa cabeça, unge a nossa mente, unge os nossos ouvidos, unge a nossa vida, porque nós precisamos de uma mente nova, um ouvido novo, tudo espiritual da parte de Deus.
E isso é muito importante para cada um de nós, amém? Aleluia. E diz assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa palavra, esse momento, né, que diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Muitas vezes, nós queremos que Deus, a gente ora assim. Vou dar um exemplo. Senhor, tu tá vendo aquele povo ali, ó? Tá falando mal de mim. Tá fazendo isso, aquilo, outro. Aí a gente vai nesse versículo. Prepara uma mesa perante mim na presença deles. Gente, não é assim não. Não é não. Eu já aprendi isso há muitos anos, que Deus já me ensinou. Sabe como é que é isso? Deus vai preparar uma mesa linda. Linda. Imagine você, uma mesa linda perante na sua frente assim. Aquela mesa maravilhosa. O Senhor vai preparar aquela mesa, você vai sentar. Vai ser o seu momento de honra, mas para a glória dele. Como é que vai ser feito isso? Aqueles que estavam falando mal de você, aqueles que estavam te caluniando, aqueles que fizeram um monte de coisa contra você, é eles que Deus vai botar na mesa junto com você. Sabe para quê? Para que você mostre o Deus que você serve. Sabe para quê? Para que você mostre que o seu Deus é grandioso, é poderoso. Ele te abençoou, como vai abençoar aqueles que te perseguem. A gente não tem que ter inimigo, porque Deus não tem inimigo. A Bíblia diz que Ele não deseja a morte do ímpio. Como é que a gente vai ficar desejando que aconteça isso, que aquele veja que eu ganhei um carro lindo de Deus? Gente, isso não exalta o Senhor, não. Isso não exalta. Vai exaltar quando as pessoas falam, comprou? Não, Deus me deu. Deus te deu, e Ele pode dar para você também. É só você honrar o nome dEle, é você conhecer esse Deus que eu sirvo. E essas pessoas vão conhecer esse Deus. Nós muitas vezes queremos de uma maneira que, em vez de honrar o nome de Deus, quer exaltar você. A gente não pode se exaltar em nada, nada é nosso. Entenda bem, a casa que você mora é de Deus. O carro que você tem é de Deus. O dinheiro que você tem na sua conta é de Deus. Tudo é dele. Tudo é dele. Se ele quiser tirar assim, ele tira. Então, quando você lê esse versículo, fala assim: eu preparo uma mesa na presença dos meus inimigos para eles sentarem e comerem comigo. Aleluia. É desse jeito. Amém? A gente muitas vezes queremos coisas erradas. Não é assim. Certamente, versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Aleluia. E habitar na casa do Senhor todos os dias. Será que nós queremos estar na casa do Senhor, como Davi falou, todos os dias? Tem dia que a gente vem para a igreja de novo. Poxa, estou escalado, tem que ir. Sabe, não, você tem que ter prazer. Não, eu hoje não vou porque eu estou cansada, estou desestruturada. Eu fiquei uns dias sem vir, mas eu fiquei por causa de um mistério com o Pai. Mas olha só, nenhum momento eu deixei de orar e nem de buscar Deus na minha casa. Mas eu precisava daquele momento com meu filho. Era eu e meu filho e Deus. Então, quando você não vem, porque você está com uma dorzinha de cabeça, mas se fosse um aniversário você ia, então vamos ter que rever isso. Será que nós queremos estar na casa de Deus todos os dias? Será que queremos louvar e adorar o Senhor todos os dias?
Se aqui tivesse culto todos os dias, você viria? É uma pergunta que Deus faz para a gente, né? É umas coisas assim que o Senhor deixa para mim. Ah, Jesus, aí eu tenho que passar para vocês também. Vocês querem estar na casa do Senhor todos os dias? Quando chega terça-feira, gente, sala de oração. Sala de oração. Gente, eu estou falando, porque é coisa que Deus já falou comigo. Tem pessoas que não gostam de orar. Amém. Você não precisa vir aqui e orar na frente de ninguém. É você e Deus sozinho. Às vezes eu oro, às vezes eu não quero orar e não oro. Não quero. Eu quero orar eu e Deus só. Eu e Deus, não quero orar em microfone. Mas olha só, entenda uma coisa: orar foi uma ordem. Jesus orou. Se ele orou, quem somos nós para não orarmos? Nós temos que orar. Então, terça tem oração. Aí, quinta, você vai para o grupo Hope, nos lares, e só vem no domingo. Aí você vem só nos domingos. E o que você faz nos outros dias? Você está cansado? Vamos buscar mais ao Senhor. Amém? Eu pulei uma parte aqui do versículo 5, mas eu vou voltar rapidinho para vocês entenderem quando eu falei: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ontem nós estávamos fazendo uma oração numa loja, aí eu estava pregando para a irmã da loja, essa pregação aqui. E o Zezito, pegou e falou. Quando eu falei, prepara uma mesa, fui explicar a ela o que Deus me mostrou sobre essa mesa. Aí Zezito falou que preparar uma mesa foi quando Deus fez com José do Egito. Que Deus preparou uma mesa para ele, na presença dos inimigos dele, que eram os irmãos. E eu guardei isso e botei aqui. Realmente, Deus preparou uma grande mesa para José. Aonde ele foi perseguido, vendido, humilhado, ele depois foi exaltado. E aqueles irmãos dele teve que sentar na mesa. E é assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer preparar uma mesa para cada um de nós, mas para que aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal, além que a Bíblia diz que em tudo isso nós temos que dar glória e exaltar o Senhor. Amém? Aleluia. Nós somos ovelhas. E nós, muitas vezes, somos ovelhas insegura e medrosa. Nós somos inseguros e medrosos. Mas nós temos um Deus poderoso que tira todo medo, que tira toda a investida de Satanás sobre a nossa vida. Amém? Eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar, mas eu queria falar algo que isso ficou muito na minha mente para a gente entender algumas coisas. Nós, como somos ovelhas, as ovelhas, elas ficam juntas. Elas não se separam. Só aquela que gosta de fugir um pouquinho, mas aí eu já expliquei que o pastor às vezes quebra a patinha dela lá para ela ficar quietinha. Mas nós, como ovelhas, nós temos que estar juntos. Um do lado do outro, andar junto. Andar junto. Aí eu escrevi aqui: nós não somos rinocerontes. Por que não somos rinocerontes? Porque o rinoceronte anda sozinho. Ele não anda em grupo, não, ele anda sozinho. Você não pode andar sozinho. Você tem que andar junto. Ah, irmã, mas eu não tenho intimidade com ninguém. Conversa com alguém. Peça a Deus para te mostrar alguém para você poder conversar. Nós não podemos estar sozinhos, porque quando você está sozinho, você vai ficar na sua luta só, você não vai aguentar. Você não aguenta, por isso que a Bíblia diz que andai de dois.
Porque um caiu, o outro levanta. Amém? E a outra que eu botei, que nós também não somos porcos. Porque os porcos, quando vem, vamos dizer assim, vem um barulho, vem uma confusão, um barulho, o pastor fala com a ovelha, faz os sons que elas entendem, e elas ficam juntas. Os porcos não, cada um vai para um lado, eles se espalham. E Deus não nos chamou como rinoceronte nem porcos. Ele nos chamou como ovelha. Ele é o nosso pastor. Ele é o que cuida de cada um de nós. E Ele tem nos chamado para uma grande obra. Ele quer cada um de nós unidos. Ele quer que a gente esteja juntinho dele. Juntinho dele. Ele quer que a gente entenda os sons que Ele faz. O som que Ele faz para mim, Ele não faz para Fátima. O som que Ele faz para Fátima, Ele não faz para Selene, porque cada um Ele cuida de um jeito. Uma Ele bota no colo, a outra já sabe andar sozinha. Uma Ele tem que dar água na garrafinha, a outra já sabe beber no lago lá. Cada uma sabe, Ele sabe como é cada uma de nós. Ele sabe. E Ele sabe como falar com cada uma de nós. Deus, Ele tem te chamado para uma grande obra. E Ele quer que você entenda que de nada você vai ter falta se você tiver Ele em primeiro lugar. Se você deixar Ele entrar na sua vida e transformar a sua vida. Às vezes nós queremos que Ele venha falar, Senhor, fala comigo em profecia, fala comigo através do irmão, fala comigo. Ele quer falar sozinho com você. Assim como a ovelha que ele pega no colo, ele quer fazer isso com você. Mas é necessário você fazer como as ovelhas, ficar do ladinho dele, agarradinho com ele. Ele vai andando, você vai andando. Gente, é tão bom quando você estuda que você aprende algumas coisas. As ovelhas, ela tem um pastor. Você vai ver alguns pastores com seus filhos do lado cuidando das ovelhas. Por quê? Olha só que interessante. A ovelha, ela é cuidada pelo aquele pastor. Se aquele pastor morrer, elas não vão para outro pastor. Porque elas sabem o cheiro do seu pastor e a voz do seu pastor. Elas entendem tudo. Então, tem pastor que cuida da sua ovelha com o seu filho do lado. Por quê? Porque se aquele homem tiver que viajar ou morrer, alguma coisa, ficar doente, o filho dele vai ficar ali e as ovelhas vão obedecer. Por quê? Porque ela já conhece o cheiro dele. Ela já conhece a voz daquele pastorzinho. A gente tem um pastor que nós conhecemos o cheiro, nós conhecemos a voz, a palavra diz isso. Que se ele chamar, se ele falar, nós sabemos que é ele. E por quê? E por que o Senhor me fez essa pergunta? Porque as minhas ovelhas estão dispersas. Porque as minhas ovelhas, cada uma está indo para um lado, como se fossem porcos, como se fosse rinoceronte, que não quer ficar perto do pastor. Porque nós abandonamos, muitas vezes largamos e deixamos o Senhor Jesus por tão poucas coisas. Tão poucas coisas nós abandonamos. Jesus não te deu algo, não vou orar mais não vou para a igreja mais não. Ele morreu por você. Ele já fez um sacrifício tão grande de morrer por você, para que você tenha vida eterna.
E a gente está abandonando esse pastor, que nós já conhecemos a voz, que nós já sabemos o cheiro. Para quê? Para ir para o outro lado? Para ir para os garras do inimigo? Esse pastor tem cuidado de cada um de nós. Todas as pessoas que recebem as minhas orações, que já são 4 anos fazendo esse trabalho, sabem que a primeira palavra é: Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Você já agradeceu o fôlego de vida? Você já agradeceu a Deus pelo que Ele te deu hoje? Pela comida que você teve? O seu pastor, ele tem cuidado. Ele tem te protegido, ele tem te guiado, ele tem te instruído, ele tem falado com você. Mas ele só quer mais um pouquinho de você. Eu estou falando porque ele falou comigo, amém? Primeiro comigo. Ele só quer um pouquinho mais de você. E o que ele quer que você faça? Que você esteja na direção. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, que era um aprisco que você poderia, que era um abismo que você poderia cair. Ele está cuidando de você. Aonde você está, ele está contigo. Você pode até não estar com ele, mas ele está contigo. Ele está contigo. E ele quer te guiar, ele quer te instruir, ele quer se revelar. E eu vou pedir agora que você se levante da sua cadeira. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que esse pastor tome a frente da nossa vida. Nós vamos orar para que ele nos conduza no caminho certo. Ele vai fazer o som que ele tiver que fazer. Ele vai fazer o gesto que ele tiver que fazer. Às vezes ele vai te dar um louvor, ele vai fazer algo. E é esse algo que você tem que prestar atenção, assim como as ovelhas prestam atenção no seu pastor. Eu pedi muito a Deus na hora que os irmãos estavam aqui louvando. Eu estava pedindo a Deus para que Deus viesse falar com cada um de nós. Porque muitas vezes nós estamos largando o nosso pastor. Muitas vezes nós não entendemos que Jesus Cristo está nos guiando. Ele é nosso pastor, Ele é tudo em nossa vida. Ele é a porta que a gente tem que entrar. Ele se coloca como um pastor deitado ali naquele aprisco, cuidando de cada um de nós. No momento certo, Ele vai agir na sua vida. Mas entenda bem, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando a ouvir o som que Ele faz. Aleluia. Senhor, na Tua presença eu te agradeço pela essa palavra. Tu sabes que cortou primeiro a mim, Senhor, na minha vida. Que muitas vezes, Senhor amado, o Senhor está do nosso lado, como pastor, querendo nos guiar, como as ovelhas são guiadas, Pai amado, pelos pastores. E, Senhor, conhece o cheiro, conhece a voz. E muitos de nós, Pai, tantos anos na Tua casa, tantos anos com o Senhor, ainda não aprendemos, Pai, a obedecer como as ovelhas obedecem. Ainda não conhecemos a Tua voz, ainda não conhecemos o Seu cheiro. Ainda, Senhor, estamos como os porcos querendo correr para lá e para cá, como o rinoceronte que anda sozinho, mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor quer andar conosco. O Senhor quer estar conosco. Pai, de nada teremos falta se o Senhor for o nosso tudo.
Se o Senhor estiver, Pai, na nossa frente, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a andar no caminho reto. Ensina-nos a andar conforme o Teu Espírito Santo quer. Toma cada um de nós nessa hora. Unge, Pai. Unge com o Teu poder, com a Tua majestade, a cada um de nós, como diz a Tua palavra. Unge a nossa cabeça com óleo e Pai, o cálice transborda. Unge-nos, Senhor. Unge nosso ouvido, a nossa mente. Coloca um coração de carne, Senhor. Tira o de pedra. Tira a nossa vontade, o nosso eu, o nosso querer. E que nessa noite, Pai, nós viemos entender que nós somos ovelha, que estamos sendo guiadas por um pastor. Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Faça a tua obra na tua casa, nas tuas ovelhas. Pai, faça a tua obra neste lugar. Pai, em cada um de nós, Pai. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus 13:20 diz assim: ora, o Deus de paz, Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Ele é o nosso grande pastor. E em 1 Pedro 5,4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis incorruptível coroa da glória. Que essa coroa da glória seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia.